Bem, olha só, se não fosse lá essa ideia do Isaac Newton, não seria possível, por exemplo, viagens interplanetárias, ou a viagem para a Lua, ou uma viagem para Marte. Nós temos, apesar do homem não ter ido a Marte, ele já enviou várias sondas lá para Marte e o meio utilizado para enviar essas sondas foi o foguete. Bom, como é que o foguete consegue ir até Marte, né? Como que ele consegue ir até Marte? Por quê? Marte está a 55 milhões, de novo, 55 milhões de quilômetros da Terra, literalmente. Então, é muito longe, né? Como que teria combustível, né? Que tamanho teria que ser um foguete para poder ter combustível para viajar 55 milhões de quilômetros? Uma vez que nós não temos um posto de combustível, né? No caminho aí para parar para reabastecer. Então, como que a gente conseguiria isso? Se não fosse, ou projetar isso, né? Se não fosse Newton ter desenvolvido essas teorias, tá bom? Essas leis. Olha só, o Marte está a 55 milhões de quilômetros da Terra. Isso somente a cada 2 anos que Marte está tão perto assim, né? Se é que 55 milhões de quilômetros é perto, né? Mas ela só está a essa distância a cada 2 anos. O resto do tempo ela está mais longe ainda. Marte está mais longe ainda da Terra. Então, a cada 2 anos, devido à movimentação, né? Os movimentos da Terra de Marte, eles se coincidem, o momento mais perto é esse, 55 milhões de quilômetros a cada 2 anos. Bom, se essa nave, se esse foguete, se ele estiver a 20 mil quilômetros por hora, 20 mil quilômetros por hora, lembrando que a velocidade do som é em torno de 1.234 quilômetros por hora. Então, são várias vezes, né? Praticamente 10 vezes mais a velocidade do som, a, essa velocidade do foguete. Se ele atingir 20 mil quilômetros por hora, para percorrer essas distâncias de 55 milhões de quilômetros, ele vai levar 115 dias. Um foguete teria que ser que tamanho, né, para ter combustível, tanto combustível assim, para durar 115 dias. Não tem, não seria possível, né? Não seria viável isso, né? Se o foguete precisasse de combustível. Como é que funciona a coisa? O foguete ele tem vários estágios e ele usa a cada estágio ele vai ganhando velocidade, a cada estágio acaba o combustível e ele descarta o pedaço, né, aquela parte do foguete onde tem aquele combustível juntamente com os motores. Ele descarta o combustível e descarta o motor também. Então, quando ele sai da órbita da Terra, quando ele sai da órbita da Terra, o combustível acaba logo quando ele sai. E ele vai até Marte. Ele atinge os 20 mil quilômetros por hora e acaba o combustível e ele descarta o combustível, o tanque de combustível e os motores. E aí agora é ele por ele mesmo. Ele não tem mais nada de combustível. Essa é uma das grandes dificuldades, né, da viagem para Marte, que para ir tem como, o difícil é voltar. Então, o que acontece? Esse foguete ele vai levar 115 dias. Quando acabar o combustível, ele vai terminar a viagem dele. Ele vai terminar essa viagem dele daqui até Marte apenas com a inércia. Então, esse foguete, ele deixa de ter combustível, ele não tem mais combustível, mas ele segue só com a inércia. Somente com embalo ele chega a Marte. Ele vai ficar 115 dias viajando
a uma velocidade tremenda de 20 mil quilômetros por hora, e ele vai chegar em Marte com quantos quilômetros por hora? Com os 20 mil quilômetros por hora. Ou seja, ele não vai perder 1 quilômetro por hora sequer nesse trajeto aqui. Ele vai fazer toda essa viagem, 55 milhões de quilômetros, todo sem gastar uma gota de combustível, uma vez que ele já atingiu os 20 mil quilômetros. João Paulo, mas nós estamos falando de. Nós estamos falando do espaço de foguete e a gente lida com caminhão. Calma, a gente já vai chegar lá. Então, vocês já vão entender do que a gente está fazendo esse comparativo, tá? Então, o foguete, ele vai acabar o combustível e vai continuar com a mesma velocidade até chegar em Marte.